Graça e paz, família Vibne, família abençoada, amém, queridos? Deus é muito bom, Deus tem sido misericordioso, para conosco, nos dado graça, nos ajudado. Vamos estudar a Bíblia, queridos? Hoje vamos estudar do capítulo 5 ao 7 de Esther, tá bom? Vamos orar? Abra o teu coração, fala com Deus, o teu desejo, o que você tanto espera, e peça também que hoje o Senhor nos fale através desse estudo da palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de acordar com vida neste dia. Eu te louvo, te agradeço, peço que o Senhor nos ajude e fala com cada um de nós, suprindo a necessidade da tua igreja neste lugar. Obrigado, querido Espírito Santo de Deus, que o nosso coração seja ricamente edificado pelo Senhor. É o nosso pedido, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja, nessa hora. Irmãos, algumas coisas de Deus, eu já tenho comentado com os irmãos, que acontecem e é maravilhoso. Uma delas é que nós estamos no calendário judaico, ou no calendário hebraico, melhor dizendo, nós estamos exatamente, irmão, na data em que ocorreram esses fatos aqui, que nós estamos lendo. Esses fatos ocorreram no mês de Adar, do calendário judeu, que é exatamente entre março e abril. O calendário deles não cai em meses exatos nossos. Então, está no calendário hebraico esse exato mês de Adar, que é entre aí março e abril, e é exatamente onde aconteceram esses fatos, desse livramento, e onde também o povo judeu comemora a festa de Purim, que é a festa que vai nascer logo depois deste livramento que Deus está dando ao povo judeu. Eu falo fatos e não coincidência, porque não é coincidência, irmão. Nós estamos estudando os livros capítulo por capítulo, e caiu da gente estudar isso exatamente, na mesma data. Israel está em festa nesses dias, para comemorar a festa de Purim, que foi exatamente pelo livramento que Deus deu a Israel, aos judeus, através de Esther. E a gente precisa ler o livro de Esther, irmãos, guardando no nosso coração alguns pilares que eu falei para vocês que é muito importante. Temos que ficar atentos, por exemplo, a não abrir mão da nossa dignidade, irmãos? O livro fala muito sobre dignidade, o livro fala muito para a gente não abrir mão dos nossos valores, tá bom? Valores. Você viu que Esther tinha tudo isso, dignidade, valores, que ela não abria a mão deles, ao passo que até mesmo a rainha que antecedeu Esther, também por lutar por aquilo que ela achava digno, ela acabou morrendo. Então a gente precisa também entender, que a gente tem limites, e a gente precisa respeitar esses limites. E a próxima coisa que a gente tem que ficar atento, além da dignidade, dos nossos valores, é dos nossos limites. Todos nós temos um limite, irmãos. Você tem um limite, irmão. Você tem um limite, irmão. Não passa dele, E eu não estou me referindo aqui só ao limite de cansaço físico. Eu estou também me referindo aos limites da fé, Você tem um limite, não tenta passar dele, vai até onde você consegue chegar. A gente encontra isso nesse livro. A forma como Esther agiu ensina a gente muitas coisas, e hoje eu quero pensar numa delas, tá bom? E outra questão que a gente não pode tirar de mente, tem que ficar muito atento, são aos laços familiares. Irmãos, esse livro mostra a potência que os laços familiares podem causar na nossa vida. Vimos lá que Esther é uma mulher órfã, e Deus aqui levanta uma órfã para ser rainha. Só que ela é órfã de pai e mãe, foi criada pelo tio dela, mas ela obedecia esse tio como se esse tio fosse um pai. Então aí os laços familiares. Às vezes a gente considera pai, mãe, padrasto, madrasta, marido, mulher. A gente considera família sem saber a potência, o poder e a autoridade que família tem, irmãos, para nos levantar até mesmo espiritualmente. Uma mãe que ora, um pai que ora, uma família que ora pelos seus familiares, tem uma autoridade tremenda, tá bom? Tem uma autoridade tremenda. A gente precisa de entender isso. Isso aqui a gente encontra nesse livro. Talvez você nunca tenha lido o livro de Esther e notado isso. Talvez você só viu aquele lugar bonitinho, que uma judia se torna rainha, salva o seu povo e
e todo mundo parte para a alegria. Você está vendo que nós estamos mostrando valores. E tem um outro valor de Esther, que está muito claro nesses capítulos que nós lemos, que eu gostaria que toda mulher absorvesse, e que todo homem que aqui está também pegasse para a sua vida, tá? E por fim, e o mais importante talvez do que tudo isso, é que a gente vê que Deus cria a queda de algumas pessoas, e Deus cria a elevação de outras, e tudo isso vem de Deus, e tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, a gente viu que Deus criou uma situação para a rainha Vasti cair. Mas é por quê? Porque Deus tinha em mente que o povo de Israel ia precisar de um salvador, e esse salvador seria uma salvadora, seria a rainha Esther. Então olha bem, Deus cria a queda de alguns e a elevação de outros. Tudo vem de Deus. Por isso a gente tem que entender a nos conformar com o que Deus faz, seja aquilo bom, seja aquilo ruim para nós. Deus tem um plano maior, irmãos, infinitamente maior. Amém, queridos? Deus tem um plano maior, só que a gente não vê. Então, se você é espiritual e é maduro, você começa a ver a mão de Deus operando em todas as situações, né? Tempo de rir, tempo de chorar, né? Não é assim? Tempo de plantar, tempo de colher, e Deus está em tudo, né? Deus cria o tempo de chorar e cria o tempo de sorrir, né? Deus cria o tempo de plantar e cria o tempo de colher. O grande problema é que você, eu e nós não estamos acostumados a plantar, mas a colher. Nós não estamos acostumados a chorar, mas só queremos sorrir. E a Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Você olha aquele homem lá que prosperou, que está rico e tal, e fica lá morrendo de inveja daquela pessoa. Mas espera aí, vai ver o que aquela pessoa plantou, de onde ela veio, né? Às vezes vem de uma família rica, que trabalhou há muitos anos e tem condições, ou às vezes a pessoa era pobre, não tinha nada, mas abriu mão de muita coisa, né? Buscou a Deus, foi fiel, cresceu. Então assim, a gente precisa entender, Deus cria a queda e a elevação, tudo vem de Deus. Deus cria o tempo de plantar, para que haja o tempo de colher, mas se você quer colher, você tem que plantar, amém, queridos? Não é? Se você quer ter vitória em alguma área da sua vida, você tem que plantar, para que você colha naquela área. Caso contrário, você não vai colher, e vai culpar a mamãe, vai culpar papai, vai culpar as autoridades, vai culpar a nação e dizer que essa nação é muito maldosa, né, com quem trabalha, e por aí vai. A gente tem que então caminhar e entender, tempo de plantar vem primeiro, depois o tempo de colher. Amém, queridos? Essa é uma grande lição que a gente encontra nesse livro. Vamos entrar então no capítulo 5, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção naquele slide. Esse slide eu copiei do seminário que nós fizemos sábado passado, e eu falei sobre ele terça-feira aqui na igreja, no nosso encontro que nós tivemos. Irmãos, olha, não existe amor sem serviço. Olha, não existe amor sem serviço. Quem ama tem que mostrar aquilo com atitude, com ação. Eu amo minha esposa, mostre, né? Eu amo meu pai e minha mãe, mostre com serviço, fazendo alguma coisa, né? Não existe amor sem serviço. Eu amo a minha igreja, então mostra com serviço, faz alguma coisa para mostrar. E não existe serviço sem compromisso, tá vendo? Se você ama, você faz. Se você faz, você assume compromissos. É uma linha, não existe serviço sem compromisso. E por fim, não existe compromisso sem renúncia e sem sacrifício. Essa linha, irmãos, é muito bonita. Amor, serviço, compromisso, renúncia e sacrifício. Isso, você precisa aplicar isso em toda a área da sua vida. Mas eu amo minha esposa de todo o meu coração, de toda a minha alma. Então você precisa mostrar com serviço ou fazendo alguma coisa, assumindo compromissos, renunciando e sacrificando. Eu amo a minha vida, né? Eu amo demais a minha vida. O que você está sacrificando e renunciando para você então aproveitar a vida que você ama, ou manter a vida que você ama? Você sabia, irmãos, que a gente precisa cuidar desse corpo também? Hein? Precisa cuidar do corpo, cuidado com o que você come, cuidado com o que você bebe, né? Cuidado com o tanto que você dorme. Você tem que dormir bem, né? Tem uma média que você precisa dormir. Então, irmãos, amor vai nos levar à renúncia e a sacrifício. Abrir mão de coisas
pelo amor. Por que eu estou te mostrando isso? Porque esse livro mostra, irmãos, o amor de um homem que fica bem escondidinho aqui, mas ele é a chave do livramento de Israel ou dos judeus aqui nesse momento. Quem é a pessoa, irmãos, na verdade, escondidinha nesse livro, que nem aparece muito, mas é que demonstra um amor tremendo pelo seu povo? Mordecai, tá? A gente foca só na Esther e no rei Assuero. Parece que eles são a chave de toda a história, mas o Mordecai é que faz tudo. Se Mordecai não fizesse, Esther, ó irmãos, ó, não estava nem aí, que ela nem estava se dando conta do que estava acontecendo. Então, irmãos, amor nos leva a serviço, a compromisso, a renúncia e a sacrifício, e a arriscar a própria vida uns pelos outros, tá? Quando a Bíblia vai dizer lá que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, eu entendi o que eu devo fazer pela minha esposa para amá-la. É fazer tudo para mantê-la em vida e saudável, e se preciso, morrer por ela. Só isso, mais nada. Talvez as mulheres aqui gostam que seus maridos dão flores, dinheiro, cartão de crédito, roupa, viagem, né? Talvez vocês gostam disso tudo que o marido dá, mas a grande prova de amor, irmãos, é quando há renúncia e sacrifício e há de fato demonstração. Olha, eu estou com você. Irmãos, a coisa mais bonita é quando alguém deixa de fazer algo que lhe agrada para agradar a pessoa quem ele ama. É a renúncia, é o sacrifício que vem de um compromisso e que vem de uma prova, de um serviço. Amém, queridos? Então a gente deixa de comer, a gente de beber, a gente deixa de viajar, a gente deixa de nos agradar para agradar quem a gente ama. E isso a gente vai encontrar esse homem fazendo isso muito bem, o Mordecai, e a gente encontra Esther também fazendo isso. Só que Esther fez tudo dirigida, ela fez tudo aconselhada por aquele homem. O que nós encontramos no capítulo 5? O pedido que Esther vai fazer ao rei. Irmãos, é aí que entra algumas características de Esther que eu não poderia deixar de lado. Irmãos, Esther, ela arriscou a própria vida para chegar perto do rei e pedir ao rei que ajudasse eles. Você já notou que ela arriscou a vida? Sabe por que ela arriscou a vida? Eu escrevi para você ali no slide. Porque no capítulo anterior, versículo 11, diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro para que viva. Sabe, irmãos, havia uma lei nos medos e nos persas, que qualquer pessoa que chegasse para falar com o rei sem ser convidado, ele era condenado à sentença de morte, até a rainha. Você já tinha lido isso aqui, guardado a intensidade disso? Tá? Tinha. É essa, hein? Até a rainha. Qualquer homem, qualquer mulher. Ela era mulher do rei, era uma delas, na verdade, que eles tinham muitos, né? E as mulheres entravam quando o rei mandava chamar. Aqui na lei dos medos e do pé, está claro aqui, ninguém pode chegar. Se chegar, a pena era a de morte. E ela diz assim, concluindo o versículo: mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Você vê o versículo 11, termina dizendo: olha, ninguém pode chegar, e eu, infelizmente, ainda nesses 30 dias não fui chamada para ir lá onde o rei está. Então, irmãos, havia uma lei que era a pena de morte. Então, quem pensa que Esther exagerou quando ela pediu que eles jejuassem por ela, quando ela vai criar uma situação aqui, que não sei se vocês viram, de muita paciência, é porque Esther, irmãos, ela tinha que estar muito segura, fortalecida em Deus, para poder arriscar a própria vida. Lembra lá do slide que eu coloquei para vocês, que no amor, não há amor sem serviço, não há serviço sem compromisso, nem compromisso sem renúncia e sacrifício? Ela está, irmãos, aqui renunciando, sacrificando e correndo o risco de vida. Se o rei, que era perverso, era muito ruim, não quisesse aceitá-la, ou se ela pegasse o rei no momento lá, que o rei estivesse azedo, né, bravo, o rei não estendesse o cetro para ela, e isso aí, estender o cetro era o sinal de que o rei estava aprovando, dizendo: olha, pode continuar, pode vir, pode perguntar o que você precisa. Então, se o rei não estendesse o cetro, ela morreria, ela seria
assassinada. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que leram o livro e leram com calma. Esse rei Assuero, ele escolheu a Esther porque ele achou Esther muito linda e ele se apegou, ele se apaixonou por Esther. Amém, irmãos? Isso ficou claro, não ficou? Agora, se eu te perguntar, um apaixonado como ele, amando Esther como amava, você acha que ele mataria Esther? Ele era capaz de mandar matar Esther? Sim ou não? O livro nós lemos. Sim, porque ele mandou matar outra. Ele mandou matar a primeira. Só porque a mulher desobedeceu ele. Aí ele foi pedir conselho aos outros. O que a gente deve fazer e tal? Os outros, você tem que dar um jeito. Então, quer dizer, ele mandou matar a primeira. Tudo bem, você vai falar, não pastor, não matou não. Matou, filho, vou te explicar porque que ele matou. Porque ela nunca mais poderia chegar diante do rei, e ela perderia o trono, o nome, os direitos de rainha. Ele acabou com ela, ele não teve um pingo de dó dela. Ele não tirou a vida daquela mulher, mas ele tirou sim a vida dela, né? Não tirou a vida física, mas tirou a vida dela de todas as formas. Nunca mais poderia ver o rei, nunca mais ela poderia, e tirou dela o reino. Então, queridos, um homem perverso como ele, mau como ele, sim, cumpriria a lei, sem problema nenhum nessa mulher, principalmente ao saber que ela era judia, que já estava condenada, porque ele já havia feito aquele decreto, mandando matar todos os judeus, né? Então, queridos, a gente precisa entender que ela arriscou a vida. Uma outra coisa importante demais em Esther, que cabe para todas as mulheres, principalmente porque aqui o Esther é uma mulher, mas cabe para nós homens, é que ela foi uma mulher paciente e estrategista, irmãos. Essa mulher esperou 3 dias para poder pedir ao rei socorro, sabendo que o povo dela já estava condenado, já havia escrito a lei, o decreto, que todo mundo podia matar o judeu, escravizar o judeu e roubar tudo que eles tinham. E ela esperou 3 dias. Por que 3 dias? Porque ela marcou, irmão, ela convidou o rei para uma festa. Primeiro ela arrisca a vida, chega diante do rei. O rei estende o cetro e fala, Esther, o que você quer? Pode pedir, até metade do reino vai ser dado. Ela pega e com muita paciência fala assim, o meu pedido é que o rei venha para um banquete que eu vou fazer. Irmãos, se você soubesse que você ia morrer, que toda a sua nação ia morrer, você ia ter paciência para fazer ainda um banquete, esperar o rei, ou já ia perguntar para ele uma vez? Se ler o livro, se você correr o livro em cima, só para ler o livro igual a gente lê o roteiro, por isso que eu já disse para vocês, eu gosto do roteiro, mas o roteiro é bom quando você lê ele e volta para ler depois, sem compromisso de roteiro, ou então, se você lê o roteiro com esse compromisso também, de ver. Então olha para você ver, ela marca uma festa, sabendo que o povo já estava condenado, ou ela poderia falar rasgado ali de uma vez, olha rei, eu estou precisando de ajuda por isso. Não, irmãos, ela é estrategista, ela usa o poder, isso é que eu chamo de empoderamento feminino, tá, mulheres aí, ó, vocês estão na onda aí pensando que empoderamento feminino é ir para a academia, papapá, isso e aquilo, é chutar o balde com o marido, com a mulher, é criar grupinho de festinha, estou falando para as mulheres, tá, porque a mulher é uma mulher. Empoderamento feminino é quando você entende que Deus te deu, desde o ventre da sua mãe, uma força tremenda para dominar o seu marido, sem dar uma pancada nele, sem se humilhar, nem se envergonhar, e nem ser vergonha para as mulheres. Veja que mulher